Boa tarde, turminha do segundo ano. Como que vocês estão? A cada dia que passa, a professora fica com mais saudades de vocês. Hoje eu tô aqui pra gente conversar sobre corpos, sobre características físicas. E para nos ajudar nessa questão, eu trouxe duas bonequinhas, olha. A gente observando essas bonequinhas, a gente pode dizer que elas são iguais? Não são iguais, né? Podemos dizer que elas são parecidas? Até podemos. Observando as características físicas que elas têm: a cor dos olhos, a cor dos cabelos, o tipo de cabelo, a cor da pele, o tipo de olho. A gente vai perceber que algumas características são iguais e outras são diferentes. E isso torna delas bonequinhas diferentes, com características diferentes. Se a gente observar, olha, a parte do corpinho delas, a gente vai ver que uma é maior do que a outra, uma é mais gordinha, outra é mais magrinha. Tudo isso são características físicas e faz de nós pessoas diferentes. Muito bem! Agora a gente vai fazer a leitura desses dois parágrafos. A gente vai começar aqui conectando com. Vamos acompanhar a leitura com a professora? Cada pessoa tem uma aparência própria, que é formada pelas características físicas. Então, a aparência é tudo aquilo que a gente vê no exterior da pessoa: a cor do cabelo, o tipo de lábio, o formato do nariz, se tem os braços mais compridos, se as perninhas são mais curtas. Tudo isso são características físicas de uma pessoa. Essas características variam de pessoa para pessoa, o que nos ajuda a reconhecer alguém e também diferenciar uma pessoa da outra. Pensando nisso, escute o início de uma história sobre os corpos iguais e o início de uma história a respeito de corpos invisíveis. A leitura desses textos será feita pelo professor. Então, agora na página 7, a gente vai fazer a leitura de dois textos que vai contar histórias sobre corpos. Vamos prestar atenção? Ótimo. Muito bem! Acompanhando então a leitura que a professora vai fazer aqui, olha, corpos iguais. Aqui nessa página, antes mesmo de nós começarmos a leitura, a professora quer mostrar para vocês que tem um QR Code para acessar. É um joguinho bem divertido. Então vamos começar a nossa leitura. Corpos iguais. Doutor Inventopino era um cientista maluco da cidade de Inventópolis. Ele criou uma fórmula para deixar as pessoas com a mesma aparência que a dele. Olha só, ele criou uma fórmula para que todas as pessoas tivessem a mesma aparência que ele. Vocês acham que isso poderia dar certo? Todas as pessoas que tomaram essa fórmula ficaram igual a ele? Vocês acham que isso daria certo hoje em dia se a gente tomasse essa fórmula? Todos na cidade beberam esta fórmula. Então, os seus corpos ganharam formas, tamanhos e pesos iguais. A mesma cor de pele, de olhos, de cabelos e as demais características físicas do professor Inventopino. Como que será que eles sabiam quem era quem? Como eles sabiam quem era o doutor de verdade? Eu acho que isso não pode dar certo, hein? Agora a gente vai para o segundo textinho. Corpos invisíveis. Doutor Inventolano era o cientista maluco da cidade de Inventolândia. Ele criou uma fórmula para tornar as pessoas invisíveis. Pessoas invisíveis! Mas, gente, um doutor criou para que todo mundo ficasse igual. E o outro doutor criou uma fórmula para que as pessoas ficassem invisíveis. Ou seja, a gente não ia conseguir ver mais ninguém. Todos na cidade beberam essa fórmula. Então, os seus corpos foram se tornando cada vez mais transparentes, até que ninguém mais conseguia vê-los. Olha só! Se você pudesse tomar uma dessas duas fórmulas, qual você tomaria? A que para ficar igual a todo mundo, ou seja, para ficar alguém que você ache muito bonito, que você goste muito, ou para ficar invisível, para que ninguém te achasse, para que ninguém te visse? Para essa próxima tarefa, nós vamos adaptar a proposta.
Vocês vão fazer essa tarefa em casa, com os papais, tá bom? Então tá assim, olha, com a orientação do professor, faça com os colegas o que se pede a seguir. Então você vai poder fazer com a sua família, com o papai, a mamãe, quem tem irmãos. Número 1. Imagine e comentem o que aconteceria se os corpos de todas as pessoas fossem iguais. E se todos fossem invisíveis? Então vocês vão conversar. O que vocês acham que iria acontecer se todo mundo fosse igual? Se todo mundo fosse invisível? E número 2, escolha uma das histórias que vocês ouviram e crie uma continuação para ela. Então vocês podem criar juntos a continuação de uma dessas histórias. O que teria acontecido nessas cidades? E depois de vocês criarem essas histórias juntos, se vocês desejarem, podem nos marcar. Nós iríamos ficar muito felizes de ver o final da história de cada um de vocês. Combinado? Um abraço e até amanhã!